Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Abel Félix Campos, sou pré-candidato a deputado estadual pelo PMB em São Paulo. Queria começar esse vídeo aí parabenizando a todos nós, hoje policiais penais de fato e de direito, né, com a promulgação da emenda constitucional que criou a Polícia Penal de São Paulo. Bom, o assunto hoje deste vídeo é a respeito da regulamentação dessa lei, né? Somos policiais. E aí? E agora? Como diz a própria emenda constitucional, ela vai ser regulamentada através de lei orgânica e estatuto. E como funciona isso? De quem é a iniciativa, né? Como vai tramitar isso? Bom, há alguns dias atrás eu distribuí uma proposta de projeto de lei orgânica para a Polícia Penal. E, inclusive, gerou muitas dúvidas. Uma delas, e muita gente me perguntou, e se não era fake. Bom, ela não é fake porque ela é uma proposta. É uma proposta a um projeto de lei organizacional para a Polícia Penal. Outra grande dúvida que surgiu é de quem é a iniciativa, né? De quem é a iniciativa para se fazer essa lei orgânica. Inclusive, recebi até uma dica de um colega aí que era para eu ler lá o manual do processo legislativo da Alesp, né, para ver certinho e tal, como é que era, porque eu estava errado e tal. Bom, vamos lá, vamos no início. Nesse mesmo manual do processo legislativo, lá no item 9.1, que está citando sobre a iniciativa de proposição, né? A quem cabe. Então, lá está explícito a quem cabe as iniciativas, né, das proposições, dos projetos de lei. Aos deputados, comissões, mesa, governador do estado, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça, presidente do Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos através de iniciativa popular. Então, todas essas entidades podem dar entrada, podem iniciar um processo de projeto de lei. Mas, então, a lei específica, orgânica, né, que se dará uma lei por um projeto de lei complementar. De quem é a autoria? Lá no mesmo manual 9.3 fala sobre as autorias, né? E no caso de proposição de competência exclusiva do Poder Executivo, o autor é o chefe deste poder. Ou seja, a quem cabe a autoria de um projeto específico, nesse caso, seria do governador do estado, né? Então, quem questionou provavelmente teria por base isso. O que a gente tem que entender é o seguinte: a lei, ela não é matéria morta, inanimada, né? Ela é uma matéria viva, ela é mutável, ela é interpretativa. Então a gente tem que ver todos os meandros da lei ali para ver aonde cabe, o que não cabe, o que cabe. Nesse mesmo manual, lá no 7.6, fala dos poderes executivo e judiciário que tem a iniciativa constitucional prevista para a iniciativa de leis para exercício de suas respectivas competências. Ou seja, se é de competência do Poder Executivo, a iniciativa é do governador, né? Seria do Poder Executivo. A autoria do governador, iniciativa de entrar com esse projeto do Executivo. Até aí tudo bem. Mas está lá também assim, o Poder Legislativo, por sua vez, pode iniciar processo legislativo em todas as hipóteses não reservadas em caráter exclusivo ou privativo dos demais poderes. Ou seja, a iniciativa é do Poder Executivo, a autoria do governador, tudo bem. Mas a iniciativa
é exclusiva do governador? É exclusiva do Poder Executivo? Depende. Se ela for exclusiva, se tiver dentro das normas de exclusividade, ela não pode ser iniciada pelo Poder Legislativo. Mas se não tiver a exclusividade da matéria da lei, na lei, ela pode ser iniciada por um deputado, por exemplo. Então vamos lá. Na Constituição do Estado, lá no seu artigo 24, segundo, fala sobre a competência da exclusividade do governador. Então está lá no segundo. Compete exclusivamente ao governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre criação e extinção de cargos e funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquicas, bem como a fixação da respectiva remuneração. Criação das secretarias de Estado, organização da Procuradoria e Defensoria, servidores públicos do Estado, seus regime jurídico, provimentos de cargo, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para inatividade. Quinto, fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar. E sexto, criação, alteração ou supressão de cartórios e registros públicos. Que não fala que a lei complementar que cria uma lei organizacional, uma lei orgânica, ela é só de competência do governador. Então, se essa lei não ferir nenhum desses 6 princípios que estão aqui na Constituição, ela pode ser apresentada por um deputado. Tá? Foi isso que eu propus? Também não foi isso. O que eu propus foi o seguinte, que criássemos uma lei orgânica que representasse a vontade do servidor, né, do policial penal, e que essa lei fosse encaminhada com representatividade, por isso da necessidade de se mandar o apoio à lei por e-mail, com representatividade para um deputado, para que ele apresente essa proposta, porque é uma proposta, né? Essa proposta de lei orgânica, né? de lei complementar para a lei orgânica da Polícia Penal ao governador. Tá? O deputado pode fazer isso? Pode. Ele vai fazer? Se não tiver representatividade, ou seja, se não tiver um número considerável de pessoas apoiando isso, ele não vai fazer. Então, o que a gente precisa é construir essa proposta da melhor maneira possível, apoiar a proposta através dos e-mails, que é seria o e-mail ou uma lista de assinatura. O e-mail é mais fácil, né, de se organizar. Então, construir essa proposta, porque ela ainda está em aberto, né, tá? Existem algumas coisas para se fazer. Essa proposta tem que estar dentro, não pode ferir esse princípio da exclusividade que compete ao Poder Executivo e ter uma representatividade para que a gente possa apresentar para um deputado. Alguns deles, inclusive, se manifestaram para que isso fosse apresentado para o governador. Qual a importância disso? Uma lei orgânica bem estruturada vai fazer que uma polícia forte, uma polícia bem estruturada, uma polícia que vai suprir os anseios da sociedade, correto? Então isso é muito importante.
Porque a gente corre o risco do quê? Do que acontecia, né, com a nossa classe até agora, que era regida por resoluções e portarias. A polícia existe? Existe. Não tem regulamentação? O governador pode, por resoluções, por portarias, dar as atribuições. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi criado o Departamento de Captura da Polícia Penal por resolução. Eles ainda não têm uma lei orgânica. O que pode acontecer também? Existe, como me perguntaram, mas não seria bom que a gente copiasse a lei orgânica da Polícia Civil? A Polícia Civil não tem lei orgânica. Existe uma lei orgânica da Polícia de São Paulo. E ela é subordinada à Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, isso ainda pode acontecer com a gente. De repente, a SAP pode ser extinta, passar-se a departamento da Secretaria de Segurança Pública e nós não termos uma lei orgânica específica e entrar como um item dessa lei orgânica, inclusive a lei orgânica foi pela Lei Complementar 207 de 1974, né, atualizada pela Lei Complementar de 1282 de 2016. Qualquer um pode pesquisar e dar uma olhada. Então, essa lei é a lei orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Se nós passarmos a integrar a Secretaria de Segurança Pública, é bem provável que seja feita uma atualização nessa lei e nós entrarmos com Portanto, seremos só mais um item numa lei orgânica já existente e que não supre todas as necessidades de uma polícia forte, uma polícia bem estruturada. Hoje nós temos a oportunidade de nos organizarmos e, com representatividade, conseguir que essas propostas cheguem ao governador e que ele entenda que a classe é organizada, que a classe tem os seus anseios. Convido vocês, então, a participar desse projeto. Mandem para mim suas propostas, leiam a lei, vejam o que não cabe, o que cabe, o que acha que cabe, o que deve ser mudado. Mandem para mim, vamos construir juntos essa lei orgânica. Deem um apoio, mandem o e-mail apoiando essa iniciativa. Vamos fazer representatividade para que o Poder Legislativo leve essa nossa proposta ao governador. Temos aí praticamente 3 meses para construir esse projeto, né? Que até a eleição, agora o prazo, a partir de hoje, o prazo para apresentar novos projetos pelos deputados está suspenso pela eleição. Então temos aí 3 meses para construir esse projeto e fazer da Polícia Penal um exemplo para todo o país. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.